No ultra politicamente correto identidade, Renée é uma mulher negra de classe média que por acaso encontra Claire, uma amiga de infância. O detalhe é que Claire, também negra, se faz passar por branca. Ela tem cabelos lisos e loiros e vive com um marido branco e extremamente racista. Claire, contudo, sente saudades da sua negritude e ensaia uma tumultuada reaproximação com a sua verdadeira identidade até um desfecho trágico. Todo em preto e branco e com um pianinho jazzístico para dar um charme, há quem diga que Identidade já é o ganhador moral do Oscar 2022. E aí, tudo bem? Este é o Quarentena Cult, eu sou o Ricardo Sabag, comigo os jornalistas da Gazeta do Povo, Jones Rossi, Evandro Schenkel, Paulo Pousonoff Júnior. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, tudo Olá, bem. tudo bem? Eu, mais uma vez, dei uma tropeçada no texto de abertura aqui, escrito pelo Paulo Pousonoff. Vocês me perdoem. Está perdoado. Estragou tudo, perdeu todo o Tem que ritmo. melhorar um estragou pouco tudo. aqui a minha função de apresentação. Pessoal, Quarentena Cult é um podcast em vídeo aqui da Gazeta do Povo. Aqui a gente escolhe um filme que está disponível nos serviços de streaming ou em cartaz. Nós assistimos o filme, nós discutimos o filme aqui entre nós e ao final do programa nós vamos dizer para vocês se nós gostamos ou não gostamos, se nós recomendamos ou não recomendamos que você assista também esse filme. O filme Identidade é um lançamento, está na Netflix, um lançamento feito aí com alguma pompa e circunstância, porque o filme, disse o Paulo Pousonoff, já começa a ser cotado para o Oscar 2022. E o Evandro vai começar fazendo uma apresentação do filme. A gente já defendeu muitas indicações, às vezes alguma coisa que a gente defende de verdade, às vezes alguma coisa que a gente está apresentando aqui, porque está... A defesa, Sabag, que é a defesa de por que estamos trazendo, né? Boa ideia. É uma defesa do podcast aí com os nossos assinantes da Gazeta do Povo. Por que então, Evandro, resolvemos falar sobre o Identidade, que estreou há pouco tempo na Netflix? Aliás, quem que deu a ideia da gente... Foi o Sabag, né? Só queria... Eu dei botar a culpa. Que foi ignorada por todo mundo. Aí o Sabag foi lá, deu a ideia. Tinha que ter o dedo do Paulo nisso aí. Não! O orgulho de estar errado, né? É uma diferença fundamental. O orgulho de tornar a vida das outras pessoas. Eu vou falar a verdade aqui para todo mundo saber a verdade qual foi. A gente discute essas coisas num grupo do WhatsApp e o Paulo costuma mandar links e ele manda um monte de link lá e você não sabe do que se trata. A diferença que eu fiz foi que eu mandei o link completo, então você via de qual filme eu estava tratando e tal. É verdade. Por isso que você é ignorado nessas suas indicações, Paulo. Daí o Paulo vem assim, na verdade, o Evandro tem razão. Eu preferia ter sido ignorado nessa, mas tudo bem, vamos lá. Não, o certo é sempre ignorar, né? Não, mas eu defendo, eu fiz a indicação, já faço a defesa aqui, então, fiz a indicação porque recebi um monte de e-mail, material de divulgação do filme, o filme já falando. Agora é só te mandar um e-mail que agora você vai. Mas sempre foi assim. Assessores de imprensa, só mandar um e-mail para mim, pronto. Se tiver que fazer uma junket na Tailândia, melhor ainda, né, Sabag? Manda um e-mail. Então, a gente... Quando foi divulgado ali no grupo, não vou falar se foi o Paulo, se for o Sabag, já que isso é algo aqui que está em discussão. Lógico que desperta a atenção de por que a gente vai discutir. Primeiro que você entra agora a gente está na janela dos filmes que vão ser indicados ao Oscar, então os lançamentos vão acontecer agora. O segundo motivo é uma estreia, é a aposta da semana, né, do Netflix, isso já deixa você com, se o Netflix está apostando em algo aí, tem, né? E o terceiro que é o nome, né? Identidade. Pô, se você coloca o nome Identidade dentro da Netflix, você já espera que lá vem o algoritmo da lacração com tudo, arrombando as portas, e aí nosso dever aqui é o quê? É pegar o que há de pior na internet e explicar por que você não deve enfrentar essa... Nós somos o camarão do streaming. Essa mata. Então a gente vai lá. A gente só se alimenta de porcaria, daí se transforma nesse produto maravilhoso que é o Quarentena. Olha só. O camarão da sua marmita, é isso? O camarão da marmita. Somos as ostras. Se alimenta do detrito do fundo lá, do Deep Netflix.
E que, no fim das contas, o É material em si, a obra em si, ela é irrelevante. Porque o divertido aqui é você escutar 4 amigos de longa data falando asneiras sobre o mundo, sobre a política, sobre a cultura e ajudando vocês a se divertir, tornar isso aqui um Ivan, ambiente. teve um dia que alguém fez um comentário ali no nosso canal da Gazeta dizendo assim: 4 homens brancos, calvos de meia idade, que autoridade. Eu só discordei do calvos. Não entendi por quê. E podiam falar ainda com sobrepeso, né? Porque aqui nenhum se salva, né? É verdade. Ali, Sei que então quem sobrepeso fez a é crítica politicamente incorreto. tem razão. É isso mesmo. Se 4. Se alguém falar que eu tô gordo, eu já entro com processo no STF contra a gordofobia. Não quero nem saber. Então vamos lá. Então por que a gente vai falar de Identidade, um filme que provavelmente vai entrar no circuito das indicações, né? O Netflix cada ano cresce mais ali nas indicações. Lembrando, a gente fez um podcast sobre as novas regras do Oscar, onde diversidade, como que era, tinha várias questões sociais, tudo isso escalona, né? Então você ter um filme tipo, sei lá, Vingadores nunca poderia ser indicado porque só tem gente branca lá, né? Entre os atores principais. Então tem aquele monte de regra que a gente já debateu, vale a pena ouvir. Eu não sei se está no YouTube, mas vai lá no site da Gazeta, no Quarentena Cult, tem um linkzinho ali no final das matérias, tem um link onde você tem todos os nossos podcasts. Algum deles vai falar sobre o Oscar tentando ser mais politicamente correto. Mais ainda do que já é. E aí o Identidade, ele é um filme que ele conta a história, ele é baseado num livro, o livro de uma autora negra, que ela é bem relevante acho que eles chamam de Renascimento do Harlem, alguma coisa assim, que são vários autores na metade do século passado que começam a falar sobre a cultura negra nos Estados Unidos. E o filme ele trata então da história, como já foi resumido ali no começo, são 2 mulheres negras. Uma, ela muito cedo ela sai da comunidade e ela se passa por branca e se casa com um marido racista. Elas se encontram 10, 15 anos depois, quando a segunda se passa por branca, porque a gente está falando aqui de Nova York de 1920, onde você tem uma segregação racial muito forte, e um dia está fazendo muito calor e a protagonista, como que é o nome da protagonista? A Irene, né? A Irene. Irene, que o apelido dela é René, porque a Irene, né? René, isso. Vou falar René, que é mais fácil do que a Irene. E a René, ela está passando muito calor e ela esconde que ela é negra para entrar num clube que tem café da tarde, onde tem ar-condicionado, né? E ela pode se refrescar. Cafezinho colonial ali. Isso. Aí essa é a Não, desculpa calma dela. aí. Primeira discordância. Eu não acho que ela escondeu. Ela tem um jeito todo. Porque a Nova York não era ela própria segregada. admite isso depois, Paulo. Hã? Paulo. Ô, Paulo, você tá louco? Tá? Ela É o plot do literalmente livro ela que deu cita isso. É o É plot isso? do livro e o plot do filme. Ela esconder a cor dela, Paulo. Para Mas ela eu. poder ser Tá, mas atendida. depois é que eu acho que a cor Não, aí não tem conversa. É Não que eu tem acho que a cor discordância. eu acho que a cor é o de menos nessa história. Mas Não, enfim. pode ser o de menos, mas isso é Nossa. relevante para ela poder entrar, porque isso mostra que ela também, quando precisou, lá depois a gente pode vir a discutir, ela também se passou por branca. Então as duas estão se passando por branca quando elas se reconhecem. Tanto é que ela acha que ela é flagrada antes dela reconhecer a Claire, que é a amiga que se passa por branca e é casada com um racista, né? Quando a Claire se aproxima dela porque reconheceu, ela demora ela pensa que foi flagrada e que ela tem que sair dali até ela entender que, na verdade, é a amiga dela que está ali. As duas têm isso, né? Elas se reconhecem, elas sobem para o quarto de hotel, né? Porque é um chá que fica dentro do hotel. E nesse quarto de hotel, a Claire, olha só que coisa, olha o nome, Claire, Clara, né? Que é a branca, meu Deus, que profundo isso. Ela começa a contar que ela se passa por branca, né? E que ela tem filhos, e como é o marido dela, e né, nisso ela fala que. E aí o marido dela já chega falando: ó,
a minha neguinha aqui, né? Só que em inglês, onde é um termo muito mais forte e racista do que no Brasil. Se E ela você me permite, Evandro, tem um detalhe que ela foi meio que empurrada para essa situação. Ela perdeu o pai cedo, isso elas contam ali nesse início já. E ela acabou sendo criada por duas tias que eram brancas. Então, ela já era vista, de alguma forma, como uma pessoa que vinha de uma família branca. Eu tive a impressão que essa era a história que ela contava para o marido para explicar por que ela não tinha negros na família, por que ela não ia apresentar a parte negra da família. E aí ele chega, né? E a primeira coisa que ele abre, cadê a minha negra, né? E aí a outra, que não sabe disso, se espanta. Porque daí ele fala, porque ela era bem mais branca quando eu conheci, ela está escurecendo. Mas ainda bem que ela não é negra, porque senão, né, ela não seria gente. Basicamente é isso que ele fala. E a Reen, ela fica chocada, ela fala, pô, tudo bem ela se passar por branca, mas ainda assim se casar com um racista, né? Então, basicamente é isso. Ao mesmo tempo que daí a Clara, ela resolve, ela se reconecta com as raízes dela, né, com o passado dela, e ela começa a querer voltar, né? Então ela vai conhecer a família da René. da René, quer conhecer a família da René lá no Harlem, né? E começa a conviver com os negros de volta, começa a se encontrar, e aí vem o nome do filme, que eu acho um nome muito interessante, que é Identidade, né? Então, Em inglês é passing, que é é quase justamente o mesmo sentido, né? passing é justamente essa coisa do negro se passar por branco. É bem isso. O que eu acho que não tem tradução, Não, né, não tem. Paulo? Mas Não tem. muito, eu acho muito próximo, faz todo sentido. Seria passing, seria passagem no sentido de se passar, Paulo, é isso, né? Isso. É. Certo. É que E, passing também tem uma conotação. Em inglês tem um negócio de morrer, né? Passing. Mas, e né? agora que vem a questão além disso, né, aí vem o algoritmo Netflix, eu não sei se isso tem no livro, aí eles dão a entender que as duas tiveram um relacionamento, então não basta ter diversidade Tem racial, tem que ter todos os tipos de um diversidade. lesbianismo sutil ali. Isso, não deixam isso claro, então não sei se Uma isso tem no sugestão. texto. E aí tem as partes que me incomodaram muito, assim. Então tem isso, né? É uma história que eu tenho certeza que na mão de um grande diretor, aquilo ali teria sido uma bela história. Ele é filmado em preto e branco, que eu acho óbvio, né? Se você vai discutir Porque você não tem racismo, nuances, né? o preto e branco é uma linguagem que é interessante se você for discutir, porque ele muda a fotografia, né? Não é a informação, se a tua pele é branca ou mais escura, porque é isso que ele tentou. Eu acho que, como eles não tinham como fazer, hoje em dia, hoje em dia a gente é muito ligado ao fenótipo, né? Antes, como um dos personagens, ele simplesmente não sabia o que era negro, né? Ele não sabe o que é negro. Até ele enxergar a amiga, que ele achava que era branca, como uma negra com Mas traços bem característicos, para ele se tocar, falando, mas pode existir negro de pele eu acho que é clara? aí que tá o segredo do filme. O fenótipo não importa. Tanto que assim, a mulher que se passa por branca, ela não. Assim, ela. Evidentemente, ela tem traços negros. O marido ali não perceber. Para mim, esse é um elemento é um elemento de fantasia do filme. Que eu acho que o filme tem a ver com o negócio blackness, né? Que seria a tradução seria negritude. Negritude. A mulher, a Claire, ela não se sente negra até o momento que ela entra ali por algum motivo em alguma crise e daí ela se aproxima da René e daí ela começa aí a crise toda é isso. É porque ela tá voltando a se sentir negra. Mas acho que não tem a ver. Para mim, o elemento de fantasia do filme tá isso. De você tentar dissociar a negritude do fenótipo, entendeu? Veja, que hoje em dia a gente já, com essa discussão muito acalorada, bancas como é que a gente fala? Os tribunais de racismo, de pele, né? Então você discute muito isso e você vê que cada vez mais existem negros de pele branca e existem brancos com traços negroides, né? E ali você tem toda a própria Rihanna, assim, sério, Sim. troca o cabelo dela, né? Eu acho que ela se passaria muito bem Isso, por. isso, Evandro, tem um motivo também, que acho que vale explicar,
que é da diretora, Rebecca Hall, né, o nome dela, Sim. que ela só faz papel de brancos, mas aí você vai ver lá a ancestralidade dela, ela tem ancestrais negros, então não ela sabia. também tem essa questão, assim... Porque ela não tem nenhum fenótipo de Exatamente, por isso que negro. eu tô falando que eu acho que a A única diretora? qualidade que eu vejo nesse filme, a única qualidade, a maior qualidade, vai, não a única, mas que eu vejo nesse filme é isso, assim, que o fenótipo, o que a mulher tenta mostrar é que essa sensação de pertencimento, esse negócio do belonging à comunidade negra vai muito além dos fenótipos. Então, tanto para você entrar quanto para você sair. Para entrar é mais complicado, mas para sair realmente transcende essa questão Para da entrar, a gente aparência. discutiu aqui o caso da Rachel Dolezal, né? Que Ela dialoga um pouco, né? dialoga um pouco, que é o caso da branca que se sente como negra enfim, tem toda uma polêmica nos Estados Unidos. Então, assim, eu acho que a questão começa pela fotografia, que quer vender um ar cult, um ar de cinema sério, para tentar falar sobre as questões raciais, me parece óbvio demais e não acerta por uma questão estética. Assim, eu gosto de muita coisa em preto e branco e funciona muito bem, só que a fotografia tem que ser a profundidade de cores, tudo isso muda, né? Tem uma ou outra cena que realmente fica um espetáculo, ali tem que reconhecer, mas não existe a unidade, né? Quando elas se encontram num dia, numa tarde com bastante flores na rua, as duas se abraçam, aquela cena é muito boa. A cena final da neve, aquela cena é muito boa, mas a maior parte do tempo as escolhas não se justificam. O recorte 4x3, tudo isso é cabecice, né? O 4x3, porque daí você Pretencioso, fala menos né? de paisagem, fala mais de Quadradinho, né? pessoas. Hã? O recorte 4x3, a imagem do filme fica mais quadradinha ao invés de widescreen, que é o que se tornou padrão hoje. É Né? pretencioso, é só para mostrar, olha, a gente pode fazer. Então, mas tem gente que faz isso muito bem, de Não, India então, Rush. não tem nenhum sentido É assim. um filme, todo ano a Netflix faz um filme em preto e branco para concorrer ao Oscar. Me pareceu. Ano passado foi Roma, e o ano Roma. retrasado tinha sido Roma. Roma. Mas veja, no Roma, o preto e branco escolhido ele tem sim características estéticas, aquela cena do mar, quando né, ela vai entrando, pô, aquilo ali é incrível. Assim, não que o filme seja incrível, mas a escolha, né, do diretor de fotografia foi por uma escolha estética, não foi por uma escolha de, já que a gente vai falar sobre racismo, vamos colocar um preto e branco só para ver o que Para acontece. mim foi uma escolha ideológica, Ideológica e assim, óbvia, né? um Assim, negócio assim, binário, é um raciocínio binário, não consegue ver nuances, não consegue exatamente. ver exceções, não consegue ver tons de cinza. E aí Eu tem até, a eu outra. até achava que tinha no início, viu? Vocês me perdoam, vou entrar nisso já, mas é porque essa cena que o Evandro descreveu, que é a primeira cena do filme, que você é apresentado as duas personagens, eu fiquei bastante em dúvida ali no começo do que estava acontecendo quando a personagem da Renée, que é a personagem principal, né? Ela é apresentada pelo preto e branco. Eu reconheço a atriz, que é a Tessa Thompson, né? Então, eu sabia que era ela já. Mas, assim, eu não estava entendendo o que estava querendo ser mostrado ali no início, com aquela vergonha, aquele medo de ser descoberta, né? Porque ela interpreta desse jeito, né? Ela estava ali no meio, aí tem algum comentário de raça, ela já se assusta, achando que podia ser com ela e tal. E aí ela, quando encontra a amiga dela, que fala, fica... esse é um termo que eu vou usar depois de falar assim, é sutileza, né? Quando a personagem principal pergunta para a amiga, Claire, fala assim, mas o teu marido sabe? Eu fiquei pensando, sabe o quê? Qual será que é esse segredo? Não, o segredo já estava revelado ali. O sabe que você é uma negra que se passa por branca, e aí eu achei de início que isso era uma confusão proposital, que o negócio da fotografia em preto e branco estava colocado de um jeito que era para confundir a cabeça do espectador, de você não conseguir discernir entre uma atriz que tem a pele mais escura ou mais clara, e você não saber se aquela personagem é de fato uma personagem que é uma negra se passando por branca, entende? Uma confusão proposital. Mas depois eu achei que isso se perde.
Depois essas sutilezas, ela se esvai, ela isso não diz respeito mais depois. Eu acho, Que Sabag, depois as personagens são dadas, elas não têm mais não tem mais essas dúvidas sobre elas, então, né? vocês vão ficar chocados com a minha avaliação final do filme, mas é que eu acho que isso no livro deve ser super interessante, porque Só a no fim do escolha, programa, só no fim do programa. só no fim do programa. Porque olha só, como ela começa, eu até achei interessante o começo, porque quando ela começa nos pés das pessoas, que vai indo, que mostra que as pessoas estão muito. Naquela época, É as pessoas, interessante. mesmo num calor, elas se vestiam, mostra uma meia grossa. Então, veja, para você se passar por outra cor, se com um chapelão, né, vai ser só o teu rosto, no fim das contas. É um pouco isso que ela Chapelão e mostra. um véu de renda, E né, um na véu, cabeça. então assim, era possível, né? Então você vende assim, é possível, e você vê que ela está Luva. se escondendo, né? Luva, ela está se escondendo, e não é ela que está fazendo isso, é o padrão estético, a época, né? É mais britânico. Me permito discordar. Então, assim, eu vi muito a Renée por um prisma, sei lá, muito subjetivo. Assim, me parece que a coisa dela entrar toda encolhida no restaurante. Ih, o Jones caiu. A coisa dela. Aquele diálogo lá com o marido da outra racista, me parece que é assim, a impressão dela, entendeu? Das outras pessoas, como as outras pessoas encaram também o fato dela ser negra, e como ela se insere, né, nessa sociedade. Então, ela me pareceu uma personagem acanhada, que tem, assim, tem vergonha de ser negra, enquanto a outra lá, por se passar. Eu não sei nem se ela se passa por Não, branca. ela tinha vergonha naquelas condições. Você está falando dos Estados Unidos ali, altamente segregado. Nova É York Nova ainda York, cara. é uma cidade com menos segregação, mas tem um bairro inteiro que é destinado à comunidade negra. E o que o filme mostra é que o negro não conseguiria perambular tranquilamente por outros bairros, que é o que acontece ali. Eles são meio relegados ali a viver no Harlem. E fora daquele lugar não existe, ela não seria bem Mas veja atendida só, no hotel em que ela vai. ela não é a mulher negra pobre do Harlem. Ela é Não, casada com um médico, sim, mora numa exatamente. Mas aí é townhouse. que tá, Quando ela ela volta tem, para o Harlem, ela tem outro comportamento. Aí ela é uma líder mas, comunitária, uma mulher mas mais segura, etc. Paulo, mas é justamente isso. Ela tem um nível de renda e ela quer consumir coisas que ela não pode consumir. Ela não pode consumir o chá, ela não pode entrar na loja de brancos. Então, E mas eu aí acho que ela é isso a é um dama problema da dela com lotação. ela. Não, ali ela é a dama da lotação. Ela sai à Não, Paulo. tarde, o marido está trabalhando, ela sai à tarde, ela vai ter a tarde de como e dá a entender que ela fazia isso muitas vezes. Então, como que ela volta daquela cena? Ela volta carregada de compras, com Com aquelas culpa. caixas lindas de lojas chique. E com Obviamente, culpa. ela como naquela época não teria o atendimento digno como as brancas tinham, né? Então, assim, é o momento dela, e o que mostra a hipocrisia. O que mostra também que a grande vergonha que ela tem de contar o que está acontecendo para o marido. Porque Então, ela também tem que se entregar ali. Como que você isso. conhece alguém num lugar onde só tem brancos? Eu acho que ela sente uma culpa enorme e que ela vê lá a amiga dela, a Claire, como uma coisa que ela poderia fazer, mas por alguma culpa não faz, entendeu? Mas enfim. Acho que você está bem errado nessa, mas tudo bem. Todo mundo tem o direito de estar errado. E agora vem o outro problema do filme, que daí eu acho que foi que exigiria um trabalho de elenco, muito de escalação de elenco, porque as duas protagonistas, elas têm os traços negroides muito salientes, né? E a gente já reconhece, a Thompson, ela é do Westworld, né, se eu não me engano. Sim. Então assim, cara, é muito difícil você não lembrar, você não ficar vendo. Então, e você tem muitas atrizes que podem, né, Eu estar nessa discordo. escala Elas onde são as produtoras executivas do filme. Eu discordo de novo. Porque daí elas não iam colocar outras atrizes, né? As duas são produtoras executivas. então, A isso me Tessa tirava muito. Thompson e a Não, Ruth Jones, mas Bader. Não, mas me isso desculpe, assim, normalmente é uma questão para você remunerar o elenco melhor, não é? Elas não foram primeiro ser produtoras. Normalmente Mas elas provavelmente são elas escaladas e participaram. entram com produtoras depois para Sim, mas dividir lucros. provavelmente é, elas exigiram, né,
papel ali quando foram participar, né, da produção executiva. Porque normalmente os atores participam da produção executiva para ganhar mais, mas em outros casos eles entram como produtores executivos porque eles têm uma ideia de longa data de fazer tal filme, tal peça. Para mim, o maior problema do filme é esse ar de peça teatral que ele tem. Nossa, a interpretação é muito impostada, né? É uma coisa grave. Não, mas assim. não é nem isso. Tipo, acho que a questão das falas, né? É um negócio, é um livro de 1929. A mulher que escreveu o livro, a Nella Larsen, ela era filha de um homem negro com uma mulher sueca. Por isso que o nome dela é Larsen. E ela então sentiu isso, né? Ela conviveu ali no meio da riqueza branca e nunca se sentiu plenamente aceita. Então, o livro, assim, me parece um problema muito, esse negócio do colorismo e tal, me parece muito um problema, assim, tipo, que é um problema americano e que agora foi importado para o Brasil pelos militantes. Assim, é um filme que, na boa, não me interessa, não pode ser um problema meu, né? Eu não tenho esses problemas que os protagonistas do filme têm, mas, assim, não me parece uma coisa brasileira, uma coisa que os brasileiros deveriam se interessar. Ô, Jones, mas isso, aliás, é uma coisa que eu fiquei me perguntando, se a questão original do livro, eu também não li o livro, você falou de 29, qual seria a questão social original do livro? Porque não parece... Colorismo. Você ter um tom de pele que te permita desfrutar de alguns privilégios que os outros negros não têm. Então, a Nella Larsen, ela, ao mesmo tempo que ela não se sentia plenamente aceita nesses círculos brancos, ricos, ela tinha a consciência de que ela vivia uma vida muito menor do que os outros negros, principalmente se comparar com os do sul dos Estados Unidos. Então, é um livro sobre isso. A Rebecca Hall, que o avô dela, né, era um negro que viveu como branco, se interessou por esse livro por causa do que aconteceu na família dela. Mas aquilo lá, me parece uma história muito americana, muito... uma história, pouco a ver com o Brasil. Mas deixa eu só... bem americana, mas eu já acho que não é só isso, tá, Jones? Eu tenho a impressão que fala muito mais de origem e de aceitação, né, do que de aceitação própria do que uma aceitação externa. Porque eles até, eu acho que vai pouco pela linha do racismo, né? Tirando o personagem, o marido da Claire, né? Todo o resto é a própria... Inclusive, os negros são colocados como muito proativos, né? De você... toda a questão dos filhos ali, é bem interessante o debate que ela faz com os filhos, né? Deixo eles viverem a vida pensando que não existe o racismo ou introduzo logo eles na questão do racismo? Uma vida de para eles classe saberem como o mundo média... Uma vida de classe média relativamente bem protegida, porque está ali protegido naquele bairro em que eles não dificilmente vão sofrer alguma violência racial ali, porque ali já é um território consumadamente negro. É por isso que eu discordei de você, Evandro, no negócio lá da escolha das atrizes, porque eu acho que tá aí. Agora, na verdade, enquanto eu tô falando aqui, o filme tá ganhando, tá subindo no meu conceito. Eu acho que é uma coisa menos social, mesmo essa discussão nossa social do racismo, e é mais psicológica. A Renée, ela se sente mal por ser negra. É isso. Então, e será que a Claire não se sente mais negra do que a própria... Exatamente. Tá, eu não quero chegar aí ainda. Aí eu tava nessa, eu tava achando o filme terrível até o arco final. Quando chega no arco final, você tem uma festa onde a Claire, ela nitidamente está buscando ser desmascarada, né? Ela está tentando, ela não se importa se ela vai ser descoberta pelo marido, ela quer conviver com as pessoas da comunidade, e isso vai gerando toda uma desconfiança da Renée, que acha que ela já pode estar traindo o marido dela, deve estar já virando amante, como que ela já tem uma proximidade com a empregada dela, que é negra, que ela trata como empregada e a outra já trata como confidente.
A outra, quando elas chegam, né, a Claire fala, não, deixa eu escutar aqui a fulana tocando, ela quer sentir o bar. Ela tem proximidade com os filhos, que a própria mãe tem dificuldade ali de relacionamento com os filhos. Isso. E aí você tem essa festa onde o marido dela descobre, vem e tem aquele final shakespeariano ali, né? Que é o caos dúbio, né? Que você não sabe muito bem o que aconteceu. Essa cena é muito ruim. Essa cena é muito ruim. Ela é mal dirigida. Eu quero ler muito, esse livro. Muito. Eu quero ler esse livro porque dirigida. ela é mal dirigida, cara. Assim, tudo. Aí ali ela é mal dirigida. Sem querer dar grandes spoilers. É uma cena trágica. Spoiler. Não precisa dar spoiler. É uma cena trágica, vai. Tem uma tragédia lá. Pronto. E ela é realmente uma tragédia, muito mal dirigida. Essa tragédia prevê assim um mistério ali do que aconteceu, mas é muito mal dirigido, muito mal dirigido. Todo o diálogo dos policiais, ali aquela forçação, a gente sabe como a polícia age contra os negros, né? Então, se ele falasse uma vez, provavelmente foi um acidente, você já entendeu onde a polícia quer chegar, quer livrar o branco de alguma coisa. A gente entendeu. Aí eles ficam ali martelando, voltando. Mas, veja, eu duvido que no livro seja assim, só que toda essa construção final, ela tem uma discussão filosófica que eu achei que me ganhou, assim, sabe? Eu falei, caramba, isso na mão de um diretor, diretora, seja lá o que for, com competência e com acessibilidade, diria até na mão de um Almodóvar, um negócio desse, cara, ele é muito contraditório. O Evandro não aguenta, ele tem que trazer um Almodóvar. Não, mas é um final que é muito contraditório, é um final que não tem uma solução, é um final muito aberto, é poético. Não, é para ser, então. Né? Mas não sei se ele consegue ser assim. Consegue, o texto, a mensagem consegue. Veja, você ser descoberto que você é um negro e ao mesmo tempo você se libertar disso e a tua morte ser numa neve. Cara, eu achei isso bonito, cara. Eu achei isso forte. Não, beleza. Assim, eu acho que a direção da cena é tão ruim que... Mas a interpretação das duas eu acho muito ruim. Só que por isso que eu fiquei interessado. Eu acho que sabe, isso me lembra Teto Quente. Não, como que é? Teto de Zinco Quente. De Zinco Quente. Isso me lembra um bonde chamado Desejo, sabe? Eu comecei a pensar em vários dessas peças que viraram grandes filmes na mão de gente genial, com atores geniais, e que são histórias muito próximas, que você pega uma grande questão social e acaba falando só do indivíduo. Posso pegar uma carona nesse comentário para dar o... Por favor, que era tudo que eu tinha para dizer. Ótimo. Alguém aqui já falou em pretensão, acho que foi o Jones, né? Eu concordei com o Jones não foi o Jones. Então eu concordei com quem falou pretensão. Paulo, obrigado. É tão raro concordarem comigo que você nem cogita concordo a hipótese de concordar comigo. Que seja um filme pretensioso. Nem o Paulo concorda com ele, volte mesmo. Ele vai discordando de si mesmo ao longo do debate. Mas esse filme idiota, já dizia. Esse filme é isso. Ele é um filme bastante pretensioso no que ele... Não pelo tema. O tema em si, até a discussão racial. A Netflix vende esse filme com um discurso mais identitário do que o filme realmente é. Concordo. A Netflix quer carregar nas tintas desse filme, e o filme não pretende ser... Né, é um filme, obviamente, tem um pano de fundo da questão racial, e tudo bem, mas ele não vai tão a fundo nisso, não é? Ele não pretende ser quebrador de regras ou tão lacrador, né? Ele não é essa onda do filme. Agora, o filme tem uma pretensão, desde o início, que é essa pretensão estética, né? O preto e branco, o 3x4, a música, né? É um filme que ele não te deixa muito à vontade com o que está acontecendo. Eu terminei o filme sem entender bem qual é do filme. Eu terminei, sabe? Para mim isso não ficou muito evidente. Qual é a do filme? O que o filme quer fazer? Agora, o que eu sei que ele quer fazer, que ele quer emular grande cinema, né? Ele quer prestar homenagens a esse grande cinema. E eu fiquei pensando... Ele é o tipo de filme, Sabag, que é feito para dar Oscar de ator coadjuvante.
Esse é o tipo de tem a filme que maior é feito para cara Oscar mesmo. Tem a maior Não vai cara. conseguir, eu acho. Mas é assim, Então, é o roteirinho perfeito para Oscar de coadjuvante. e essa cena final da festa, que termina nessa tragédia, na neve e tal, assim, ela é muito bonita, né? Esteticamente, ele tem um brilho, não estou dizendo que ele não tem o brilho, né? Quem for assistir o filme vai se dar conta disso logo no início, assim, ele é uma composição visual bem feita e tal. Agora, ele é mais pretensioso do que consegue entregar nesse sentido. Então você fica Aquele lembrando pianinho me irritou profundamente. Isso, você fica lembrando de grandes filmes, fica pensando assim, nossa, isso fala tanto com filmes clássicos que a gente já assistiu, né? Parece que é a mesma coisa, mas não é bem a mesma coisa, porque é uma coisa feita em 2021, uma coisa feita já com uma intenção de um debate social, né? Essa história da diretora Rebecca Hall, a diretora, eu não conhecia ela como diretora, conheci ela como atriz, ela é atriz daquele filme do Woody Allen lá, Barcelona, Vicky Vicky Cristina Cristina Barcelona. Barcelona. Ela é a Cristina do filme, né? E ela dirigiu isso, não conhecia essa história da ancestralidade dela, até fiquei curioso de saber, nossa, mas uma diretora branca foi fazer foi contar essa história, uma história negra e tal, como que esse novo Oscar, essa academia ia premiar isso, sabe? Tem que vir uma diretora branca para contar uma história, né, negra dessa, mas não, daí tem a questão da ancestralidade, que eu não conhecia. O filme tá salpicado dessa pretensão, assim, visual o tempo todo, de você querer dar uma coisa a mais, assim, e eu acho que ele falha. Eu acho que Fala ele da falha, atuação, Sabag, né? porque você é o ator do grupo. Fala da atuação. Não, é tudo muito afetado, né? Tudo. É tudo muito afetado, assim, Tudo muito grave. todas as interpretações elas são carregadas de uma gravidade. Então, mesmo a Tessa Thompson, que faz a Irene, a Renée, a personagem principal, ela tem que dar um exagero para uma tentativa de fazer uma personagem sutil, né? Então, quando ela quer falar baixinho, ela vai falar baixinho. É uma coisa forçada, é uma mão pesada na direção, normalmente, isso, né? Ótima atuação, Sabag. Obrigado. A sua, a Se sua. fosse eu fazendo, seria. Eu queria fazer o papel do escritor branco Faz lá. a read aí, faz a read aí. Então, assim, eu não vou me alongar muito, não, porque assim, eu fiquei pensando como que eu vou contribuir para essa discussão. Vou fazer um comentário mais preciso com o Jones. O filme não é tudo isso nem para lá nem para cá, né? Ele não é isso que a Netflix quer pintar. Ele também não é nenhuma obra-prima. Ele também não é um filme horrível, não é uma coisa ofensiva. A história não vai te ofender. Ele não é lacrador no pior sentido. Ele fica pela metade em muita coisa. Assim, eu vou usar como exemplo o personagem do marido da Irene, o Brian, que é o médico. O ator, o André Holland, eu achei até curioso isso, porque eu conheci esse cara fazendo naquela série do Soderbergh, chamada The Nick, que é uma série super legal, até posso fazer essa indicação depois, uma série da HBO, que se passa num hospital no começo do século, entre o fim do século XIX e o começo do século XX, e ele faz um médico negro que foi educado por uma família, teve a condição de ser educado como médico, e aí ele se insere no meio de uma sociedade que era abertamente racista naquele momento para trabalhar dentro do hospital, e ele tem que conviver com isso, com as pessoas desconfiando dele não ter o seu lugar na sociedade, mas tinha a sua função ali. Aí ele aparece nesse filme fazendo um personagem muito parecido, né, um médico negro também de uma classe média alta, né, vivendo uma casa boa, com um empregado, com um certo status social, mas ele tem uma questão, o incômodo com o racismo. Ele é um agente da discórdia ali na casa dele, porque enquanto a esposa dele está meio que satisfeita em ser uma espécie de socialite ali daquela comunidade e não quer discutir questão racial com os filhos, ele quer discutir questão racial, ele quer pegar casos de linchamentos, né, esse caso especificamente que eles citam ali, para discutir aquilo, e ele quer se mudar dos Estados Unidos. Então ele tem um problema muito sério com o racismo nos Estados Unidos. Nada disso passa, né, dessa Ele pro conversa. Brasil, né? Até falam isso, quer vir para o Brasil. Então, assim, para mim, ele não chega em lugar nenhum, mas não porque. Não é que essa foi uma falha do filme. Eu acho que essa foi a intenção, de fazer uma coisa que ficasse assim, um texto pela metade, que não fosse dado o discurso inteirinho,
Só que não é tão bem executado, porque você sai com essa impressão, tipo, pô, por que eu gastei meu tempo, viu, né, Jones? Por que eu gastei o meu tempo assistindo isso? O que isso diz respeito a mim? Qual que é o que eu tô ganhando vendo isso aqui? E não que a gente Eu precise assistir. agradeço a Netflix por ter implantado aquele negócio de velocidade rápida, né? Porque o filme é tão lento que eu coloquei naquela velocidade e ele continua lento. O Jones não tem explosão, né, Jones, também? Não tem cachorro. Cara, é um dos filmes mais chatos que eu vi na minha vida. Assim, ele é bem pretensioso, ele tem uma certa validade, mas ele é pretensioso, ele quer ser sutil, ele é sutil demais. Você acha mais chato do que o Marx? Nossa, bem mais chato. Bem mais chato que o Marx. O Marx eu demorei 3 anos para assistir. Enfim, o meu comentário era para ser curto e grosso, eu tô me enrolando aqui, porque é difícil até de ter um ponto, dizer assim, isso aqui é muito bom, é muito ruim, ou isso ou aquilo, assim. Para mim é isso, ele está exagerado na propaganda, não é disso que ele trata. Podia ser um filme que você assistiria aí qualquer hora, podia gostar verdade, um pouco. Você tem razão. Mas assim, já está sendo vendido. Como é que pode? Está sendo vendido como grande candidato ao Oscar. Eu fico pensando, quem que dá esse pré-prêmio, assim? Quem chega e fala assim, não, é isso aqui, olha. E está sendo vendido como um grande libelo identitário também, como você mencionou aí, a Netflix, você entra lá na sinopse, você acha que é um filme sobre racismo, e na verdade, para mim, é um filme sobre como a pessoa se sente bem ou não na sua pele. E na sua pele não quer dizer a sua raça, mas na sua pele. Como ele cai nessa coisa da produção anual da Netflix em preto e branco para agradar, não sei o que, a academia, talvez, críticos, não sei o que é. Mas assim, eu comecei a assistir, eu falei, nossa, lá vem Roma 2021, sabe? Mesma coisa, mesma sensação. Mesma sensação. Lá vem você assistir aquele que alguém está dizendo que é o grande filme do ano, sabe? É engraçado. Ele não é o Mank é muito longe do disso. Fincher, meu diretor predileto, e até agora não assisti. É curioso. Mank eu também ainda não tive coragem de dar o play. Qual? Roma eu acho que é um filme nota 6, assim, sabe? Nota 7, talvez. Roma é um filme ruim com umas passagens incríveis. Ok, nota incríveis. 6, nota 7. Eu não tenho problema de dar nota 5 para esse filme, nota 5,5. Mas eu acho que é problema essa nova passa disso, vai. Essa nova geração de diretores aí também, que é também uma coisa meio geracional. Acho que vão descobrir a roda, ninguém vai perceber essas referências todas. A Rebecca Hall é chata, gente. A interpretação dela, ela não fez até hoje um filme que ela fosse legal no filme. O Vicky Cristina Barcelona, ela é chata. Ela como vilã no Homem de Ferro 3 é chata. Ela naquele filme que ela faz uma jornalista pirada das ideias lá, é chata. Tipo, é uma pessoa chata e ela como diretora fez um filme chato. Então, nenhuma surpresa em relação a isso. Coerência. Coerência total. Nossa, Rebecca Hall, ela como atriz. Assim, aliás, outro dia, qual outro filme que eu vi também? Que é o Kong versus Godzilla. Ela é uma das cientistas do filme. E ela também é chato, o filme é chato. Você coloca o King Kong versus Godzilla e o filme é chato. Então, mas assim, olha, faz o seguinte, se a Rebecca Hall tá envolvida no filme, sabe? Esse filme vai ser chato. Agora, vocês podem ter certeza de uma coisa, né? É o típico filme que ele já vem pronto para uma boa parcela do público achar maravilhoso. É um pouco parecido com o que no Brasil a gente está vendo com Marighella. Isso. Que é assim, tem uma fatia do público que vai ter que gostar do Marighella. Mas tem mesmo, mas você acha que é muito... As pessoas não têm condição. O Paulo não frequenta as redes sociais. Não, é que assim, é que eu acho que é tão... Os elogios... Já tem mais de 1 milhão de espectadores o Marighella. É que eu acho que os elogios são tão falsos que fica tão patente. Mas o que o Sabai acabou de falar, Paulo? Ele falou, a pessoa tem que gostar do filme. Tem que gostar. Se ela tem que gostar, o elogio não pode ser verdadeiro, né, Paulo? Então vocês vão ver. Vocês se lembram quando eu canso de falar que Mulher Maravilha, Miss Marvel, tudo um filme ruim. Vê se você vê crítica contra esses filmes. Porque é um filme necessário. Isso. Não sei o E aí você vai ter a sutileza, vai ter, sabe, a delicadeza, você vai ver essas palavras aí. E não é que o filme não tenha isso. O filme tem isso, sim, só que não é o que estão querendo vender. Vamos para as indicações, falar de filme legal? Vamos falar de filme, não? Eu vou para as notas, né?
Vamos para as Notas, notas. isso. Primeiro Fala aí, notas. Já vamos chegar nas notas, então? Posso fazer, Paulo? Notas. Vou começar dando a minha nota aqui, 5,5, porque eu acho que o roteiro é ruim, mas é baseado num texto que eu realmente estou interessado em ler o livro da Larsen ali, porque eu acho que tem um fundo filosófico bem interessante entre o que você é e o que você aparenta, assim. Realmente me deixou com uma pulga atrás da orelha esse negócio. Eu vou acompanhar o relator, eu ia dar uma nota menor, mas acho que a conversa foi boa e no final tá bom isso aí. Então eu 5,5. vou, antes do Jones, eu também vou embarcar nessa mesma canoa, é 5,5 a minha nota também. É um filme que não vai nem tanto para lá, nem tanto para cá, e é isso, assim, não vai te marcar muito, não. Vai assistir, talvez você até goste, mas depois você Pedro vai de passar Lara 2 agora. dias e vai, né, pronto. Seja Pedro, diferentão, Jones. Nota 1. Nota Pedro 1. de Lara. Nota 1, chato, cara. Nossa, eu sofri vendo esse filme. Sofri. Tô falando O sério. Jones, como O negócio assim. Horácio de Almeida, qual a nota? os nossos, Quantos os paus nossos, você dá para os esse? nossos espectadores já notaram no último episódio de Quarentena, Jones ainda está doente, vocês podem ver pela voz dele, ouvir pela Sim, voz, ainda estou e doente. ver pela aparência dele, que ele ainda está sofrendo com os problemas. Se bem Então, pela aparência, então eu Sacanagem, sempre hein? estou sofrendo. Sacanagem. eu Não, me tanto referi que eu tô assim ao tendo que olho desligar. carregado. Paula, hoje está com problema na câmera? Não estou com problema na câmera, porque eu estou desligando a câmera toda hora. É para assoar meu nariz e dar uma tossida aqui, porque tá feio o negócio. Senão o Paulo fica achando que você caiu toda hora, mas não. É. Mas Ainda só para tá. colocar aqui um contexto histórico, como o Jones nunca deu zero para nada, esse é o filme que ele tá na pior avaliação dele, tá, da história. Nossa, perfeito. Perfeito. É o pior filme que eu vi aqui no Quarentena. Tá bom. Eu sofri, Vamos. cara, eu sofri de verdade vendo esse filme. Esse filme me provocou dores físicas. Muito Tá. chato, cara, é chato. Não estou dizendo que não seja necessário, não sei. Chato, chato. Aquelas pessoas falando, assim, e ela vai na cozinha e daí começa a ter um diálogo longo, assim. Por algum motivo isso é importante para o andamento do negócio. Assim, Posso aproveitar e perguntar, então, qual que é a pira com as cenas do pessoal dormindo, ela com sono, acordando? Diz que ela isso, sofre cara. narcolepsia, mas não é bem isso. Eu tô Nossa, Vocês dá quase, pra ver repararam aquilo, nisso? quase né? baixando minha nota aí. Nossa, Não, mas vocês não, pararam mas é nisso? direção, a Não. direção é ridículo, né? E a Aquele música? o começo é neorrealismo, de você seguir os passos das pessoas pelas ruas em preto e branco, e é certinho, você fala, mas depois perde isso, né? Aí o final já vira outra coisa, né? Enfim, é uma diretora sem talento, isso acho que todo mundo concordou aqui, né? A É direção uma é diretora completamente um chata. desastre. Só para colocar aqui num contexto também, o Jones deu 5 para Marighella. Leitor, faça suas considerações. Ele foi obrigado a gostar. Ele foi obrigado a dar E se 5. você já viu, não podemos deixar de perguntar. As pessoas estão comentando pouco, tá? Comentem aqui desses filmes que a gente está comentando, o que vocês estão vendo, o que vocês gostariam de ver a gente comentando, qual que é a nota que você dá. Eu quero saber o que você está assistindo. Dezenas de milhares de pessoas assistem ao nosso podcast de mesa aqui, e só centenas deixam um comentário, conversa com a gente. Vai, Isso. agora, escreve aí. Agora. Indicações. Vou começar porque eu vou falar. Quero dar por último a minha indicação, porque eu só estou pegando as informações aqui que eu preciso. Não, beleza. Eu vou dar a minha indicação de um filme massa. Um filme legal. Noite Sem Fim, Liam Neeson, o Robocop novo lá. Como que é o nome do cara lá, que é o novo Robocop? Também está no Esquadrão Suicida. Enfim, esse cara... O Liam Neeson é um... Onde que está esse filme? Tá na Netflix. Netflix. É um filme assim, bem legalzinho. O Liam Neeson é um mafioso que já está ali quase na aposentadoria. Ele é um bêbado, tem que ficar pedindo dinheiro lá pro filho do mafioso. E esse filho do mafioso quer entrar num lance de tráfico de drogas, tal, e acaba dando errado. E o filho do Liam Neeson acaba entrando na história, o cara que é honesto, não gosta do pai, não quer ter contato com o pai, acaba entrando na história e
o Liam Neeson é obrigado a enfrentar o chefe, o filho do chefe, para salvar a vida do filho. Filme simples, um monte de tiro, um monte de soco, porrada. Liam Neeson, ótima forma, sentando a madeira nos mafiosos que são amigos dele, nos que não são amigos dele. Mas e a Altas cenas identidade legais. Cara, ele é irlandês. Bom, eu vou pegar carona porque a minha indicação é muito parecida, não, tem pouco tiro, mas muita porrada martelada e chute e cenografia, que é o Operação Invasão 2, que é a sequência do Operação Invasão 1, que eu já indiquei aqui. Ele já indicou um. E agora assisti o 2 e fiquei com a cabeça desgraçada de felicidade, porque é isso do começo ao fim. 2h30. Cara, é isso que a gente... Não é difícil fazer um filme legal. Você viu antes ou depois? Não é difícil. Diretores, não é difícil fazer um filme legal. Não invente. Bota a câmera lá, faz um plano americano, plano geral, plano americano, plano geral... E daí bota os caras se quebrando, né? Porrada, né? Não fica inventando. O interessante é porque eu indico o 2 até para reivindicar o 1. Se vocês assistiram o Juiz Dredd, é basicamente isso. Acho que o Juiz Dredd deve ser uma versão. O Juiz Dredd é inspirado no Operação Invasão. Oficialmente inspirado? Perfeito. Não, ele veio depois, né? Operação Invasão, mas é porque é idêntico, né? Mas é aquele... Ele tem que entrar e matar alguém num prédio. Ponto. Esse é o plot do filme, né? No 2, ele é super complicado, sim, é super complicado, tem toda a tramóia. Onde está o filme, Evandro? Hã? Onde está o filme? Apple TV. Apple TV. Só para elite, Não, é que você não precisa ter, você pode assinar sem ter Apple TV. Mas assim, cara, assim, com certeza, mas assim, com quase toda certeza, não existiria The Wick. Não, peraí, qual que é o nome do filme lá do Keanu Reeves, que agora me fugiu? John Wick. John Wick. John Wick, eu falei The Wick. Não existiria John Wick sem isso, porque é muito parecido. Cara, olha, filme que, basicamente, o que é um filme massa? O cara leva uma surra no começo, ou matam alguém da família dele. Daí ele vai numa missão de vingança. É isso. Isso é um filme legal. Não precisa. Você quer que o cara entre nessa missão, mate aqueles bandidos nojentos que mataram a família dele, aqueles malditos. Tem uma coisa mais legal, porque agora eu me lembrei que a história é exatamente a mesma história do Homem da Máfia do Vicky Casanova. É a mesma história, cara. Daquela série que tinha nos anos 80. Daquela série, assim, que é um pouquinho de Anjos da Lei, mas é mais bromance, né? Então, é o policial infiltrado e que se mistura tanto com aquilo que depois, quando chega no... Putz, é muito legal. O Donnie Brasco, que é um baita filme também, né? Que é o Johnny Depp, ele se infiltra e acaba... ficando amigo demais, né? Só que com muito soco, entendeu? Porra. Vou eu aqui para minhas indicações. Tem um espectador nosso que vive falando para a gente assistir, eu esqueci o nome dele agora, o Sabag vai saber. JR alguma coisa, da grande família JR. E ele vive falando pra gente... Isso. E ele vive falando pra gente assistir Utopia, uma série que ele disse que é muito atual. Você falou semana passada disso, eu Paulo. falei semana passada, viu, Paulo? O Ricardo... Não, mas daí eu falei assim, bem, então eu vou assistir esse negócio. Legal. E não rolou, JR, me desculpe, mas eu consegui ver, 10 minutos do negócio. Você não tava num bom dia, né, Paulo? Não tava num bom dia, mas... Enfim. Pô, a gente sabe quem que tem razão aqui, né? Não é o Paulo. Provavelmente o espectador tem razão e eu não. Provavelmente não, eu diria com toda certeza. Exatamente. Então, Jones, você aí que sofreu para ver esse filme, tem que ver o Utopia, então, semana que vem. Então, JR, quero dizer para você que esse depoimento do Paulo me deixou mais curioso para assistir, hein? Vou assistir agora. Se o Paulo não recomendou, é sinal que o filme tem grande chance de ser bom. Não, inclusive, você no nosso grupo podia sugerir esse Utopia, que daí o pessoal ia fazer. É possível.
Não, e a minha indicação de verdade, assim, vai ser Arrested Development, a série que eu tô vendo pela terceira vez, que eu tô vendo em busca de uma piada. É uma piada que eu acho que aquela piada é muito maravilhosa, mas eu não vou nem descrever a piada porque eu sou péssimo pra É a isso. melhor piada do mundo do Então, Qual é a mundo. piada, Sabak? é a melhor piada do mundo, que eu tô no episódio Conta 19. aí, já que o Paulo não sabe contar mesmo. A, Qual que é? a piada que vai acabar com uma guerra, essa piada. Essa Não, é eu não sei que maravilhosa. piada é que ele tá Ele tá procurando. falando do Flying Circus. Ele tá falando do Monty Python, Eu tô falando que era um quadro Monty Python que era a melhor piada do mundo, que que é a prova de que usavam piadas contra os matam, né? alemães na guerra de Era a usar piada mais mortal. É, Isso. Que a Isso, pessoa piada mais lia mortal, bem que eu fiquei lia achando, né? e morria de rir. Obrigado. Exato. não, mas eu tô em busca de uma piada lá, um negócio tipo de 5 segundos, mas não tem como descrever. Eu nem lembro direito. Tanto que eu tô em busca. Cara, Aí Arrested é uma maluquice deliciosa, cara. é, Quem eu Impressionante. adoro. Eu gostaria de saber mais inglês para poder apreciar essa série, cara. É E Não, e ela fantástico. tem muito trocadilho, né? O tempo muito, é todo, só assim, isso. Não, mas não é só eu isso. fico A vendo assim, o unidade quanto, do cada episódio é uma coisa genial, é uma coisa que se muita fala coisa se pouco da perde na genialidade tradução, dessa mas Não, é e sem falar toda a parte estética, tipo assim, que ele nem faz a piada, mas tá lá, de repente tem o Blue Man lá, e de repente o cara tá fazendo alguma coisa, e você vê uma os mãozinha, e você rastros, vê que os o cara rastros. caiu. Só pela é, mãozinha você vê que ele caiu, porque tem um outro negócio que você fala, putz, consegue imaginar uma cena que ele não precisou fazer, que é o cara se empacotando na. Cara, Não, e os personagens são maravilhosos todos, né? Mas vocês chegaram a ver essa última O temporada que saiu? Tobias, como que é o Tobias Funk, David melhor Tobias Cross. Funk? David É Cross é um muito bom. gênio. Ó, David Will Cross foi Ferrell. cancelado esses dias. Foi? Ah, Por quê? ninguém Foi. nem viu isso. Ó, vocês que tentaram cancelar o David Cross, não rolou. Até porque, pô, alguém que toma banho de shorts, cara, não. Você toma banho de shorts? Ai, mano, aquele shortinho lá. Ah, o Tobias, quando ele começa a namorar a Craquenta, que é uma guria do teatro. Mas vocês já Putz, viram essa última temporada que saiu 10 anos depois, sei lá? Vocês viram essa? Vi, sim, É boa ah, ainda? Eu não sei. é Eu não... boa, é boa, boa. boa Boa, pra caramba. Só que, cara, exige um esforço mental impressionante. É a coisa mais cansativa que tem. Que ela é contada toda recortada e ela não faz sentido até chegar no final. Ah, Você fala, cara, nada faz sentido no que eu tô vendo até eu vou chegar no ver. final. Dessa vez eu vou ver. É o 5 de maio, né? Acho que é tudo em cima de uma festa de 5 de maio, a última temporada. Essa eu vou ver. Dessa vez eu vou ver. É. Bom, Então é isso, então pessoal. Não, vou a eu para quantidade de indicação. piada de duplo sentido Paulo. naquela historinha quando eles têm aquela maquininha de banana caramelizada lá. E, Meu Deus, cara, aquilo ali é um arsenal. e o coreano, Cara, Anyang. e o mais Anyang. legal são as mesquinharias da série, né? Tipo, eles usam aquela barraquinha lá como o arrimo financeiro de tudo. Daí vai o cara que era um grande poderosão, vai lá pegar uns trocados. Tipo, Pô, mas você acabou de descrever todo o Curb Your Enthusiasm, né? Que é sempre por alguma. o cara que ganha 400 milhões de royalties do SEG por ano, daí o cara, você me deu esses $50, tá direto do teu pé, né, cara, que tava na meia. Esse episódio é muito bom, né? Daí ele não consegue passar adiante a nota, daí briga com o cara, daí ele rouba a flor do túmulo, do túmulo não, do memorial da mãe do cara. Esse episódio é muito bom. Pô, imagina Identidade dirigido pelo Larry David. Ia fazer com. Como que é o nome do Black lá? Família Black. Blacks. Cara, a família Black hoje em dia não ia passar de jeito nenhum Mas isso. Né? passa, cara, a quantidade no penúltima, na season do ano passado, a quantidade de piada com o negão que ele fez, cara. Eu falei, meu Deus, não é possível. mesmo. Ele pegou. Você lembra? Eu não sei se vocês assistiram do ano passado. No fim das contas, tudo acontece porque um homem trans, né, que é uma mulher, coloca uma prótese peniana muito grande e gera um incêndio, cara. É muito bom, cara. E aí o negão fala, mas é difícil manobrar algo tão grande. É incrível, cara, é incrível. Nossa, Olha essa causou um bag. constrangimento. Eu passei do limite do humor aqui. Não. Não, que é isso.
Não foi Quase o pior. nada, até normal. Não, que agora vocês engataram a minha indicação, não tem nada a ver com isso. E eu tinha várias indicações para fazer, mas guardarei para depois do meu retorno, que eu tirarei férias, ficarei um tempinho fora aqui do podcast. Pô, você não vai estar aqui no próximo? Não, no próximo não estarei. Pô, Vocês vão se divertir sem mim aqui nas então a gente próximas vai poder semanas. escolher um filme bom, então. Finalmente. Mas eu guardarei as indicações, tenho boas indicações e boas desindicações também. A indicação que eu trago hoje é bem diferente do que eu costumo indicar. É uma série de animação que eu vi na HBO Max chamada Gen Lock. Futurista, ela é uma série que já teve uma primeira temporada, mas aí, por algum acordo, eles colocaram a segunda temporada dentro da HBO Max e eles estão botando um capítulo por semana só. Ela é um anime americano, se passa no futuro muito distante, um mundo de guerra, em que se tem duas facções lutando uma contra a outra, disputando o planeta. E o que chama atenção inicialmente é o elenco de dubladores, né? Os atores que dublam. O Michael B. Jordan, é o personagem principal. Tem a Maisie Williams, do Game of Thrones. Tem o David Tennant, do Doctor Who. É um elenco estelar de vozes ali, mas assim, o que eu mais gostei é porque você fala lá futuro distópico, né? É sempre a mesma coisa. Por ser animação, o criador dessa série é um cara que tem experiência em videogame, ele não é alguém que vem do mundo dos quadrinhos, né? Eles conseguem, assim, só o primeiro capítulo que eu assisti, ou seja, um monte de conceito novo, de tecnologia. O Michael B. Jordan é um cara que é um soldado, que é um soldado meca. Ele é um espectro de um robô gigante. Né? É alguém que teve uma vida humana, mas aí o corpo dele humano já pereceu e ele tem o espectro, ele e os colegas dele lá do grupo, tem o espectro que ocupam aqueles robôs gigantes e que lutam na guerra. Assim. Então, assim, é uma loucura, um monte de coisa nova. Para quem gosta de ficção científica, vale muito a pena dar uma olhada, porque há muito tempo que eu não via tanto conceito empilhado, assim, tanta coisa, um universo de regras próprias e uma questão política, e é bem inventivo. E, claro, Gen Lock, gen de geração, assim, Gen 2 Lock. Bem diferente mesmo. É de Curitiba, série? Não Geração Lock. Só os curitibanos vão entender. Esse é bem Lock, né? É Lock. O que é do Janho. Esse Lock fica dando slang. Então, quem gosta de animação e quer ver uma coisa. E é um bem estilo anime, só que americano, não tem nenhuma influência, fora o próprio estilo, claro, mas não é nada de origem japonesa. Então, é isso aí. Tchau. É isso, Paulo? Chegamos ao fim? Chegamos ao fim. Às vezes o Paulo ele quer cortar antes de alguém falar, porque ele acha que está chegando no fim, a pessoa não falou. Não, vocês não vão fazer a mensagem? Reclame, vocês são bons nisso. Pô, assinar a Gazeta do Povo, não precisa nem falar para as pessoas que a gente só está aqui porque tem assinaturas. Eu queria fazer. Paulo, queria agradecer uma indicação que eu não dei o crédito, a indicação do balão, como que é o nome do filme? Ventos da Liberdade. O Balloon, que foi uma indicação que foi uma indicação da Leila Branco, que sempre assiste todos os episódios e é uma pessoa que realmente tem paciência para aguentar nós quatro. Inclusive me aguentou um tempo, já foi minha namorada, continua minha amiga até hoje. Então é uma pessoa que aguenta. Mas essa é a heroína. Paciência, hein? Heroína. Mas ela sempre compartilha, coloca nos stories, gosta do nosso programa. Então, Neila, um abração para você. Então, se você é ex-namorada do Jones, compartilha aqui com a gente, que só dessa legião, né? Deve ter... já faz aqui, né? Assina o canal aqui também da Gazeta do Povo. Assina a Gazeta. Já dá para bater a meta do final de ano da Gazeta. Isso, ajuda a gente a chegar aí a muitos assinantes. Quem vê até pensa. Pessoas. E depois a gente passa o contato do WhatsApp do Jones aí. ou mande um e-mail para ele. Peça uma cópia do e-book As Atrocidades do Comunismo
E convido o Jones para tomar um café, por que não? Exatamente. E lembrando mais uma coisa. Outra namorada. Não, que o meu gato come ração especial. Se você quer que o meu gato continue comendo ração especial, assine a Gazeta do Povo, garanta o meu salário para o gato continuar comendo a ração especial, que não é frescura, ele tem uma doença, tipo uma doença de Crohn, tipo, no intestino, e ele precisa dessa ração que custa uma grana. Eu também tenho um problema, a ração só é mais cara cerveja que a marmita do artesanal. Wagner Moura. Só tomo champanhe francês com selo de autenticidade. É um problema médico grave. É uma alergia. Então é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um episódio do Quarentena Cult. Muito obrigado, especialmente a você. Obrigado, Jones. Obrigado, Evandro. Obrigado, Paulo. Mas obrigado a você que ficou conosco até agora. Assine a Gazeta do Povo. Quarentena Cult volta na semana que vem. Eu volto um pouco mais tarde, mas estarei de volta. Então, um forte abraço a todos. Abraço. E até a próxima. Abraço!